Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou a Eliane e eu faço parte aqui da equipe da Flor Bela. Hoje a gente trouxe mais uma modelagem gratuita para vocês com o passo a passo. E dessa vez é um sutiã, você vai ganhar a grade completa do POGG, é esse sutiã aqui, ó. A gente fez ele no tigrado, porque é uma peça que não cai da moda, sempre fica muito bonita e o pessoal gosta bastante. Vocês sabem que eu não gosto muito de fazer cores escuras aqui na aula, porque às vezes você não consegue ver os acabamentos. Mas eu queria muito trazer no tigrado, porque a gente não teve nenhuma aula assim ainda. Então por isso eu fiz essa combinação. E eu fiz ele, porque eu não sei se vocês lembram, quando a gente lançou esses dias pra trás o mini curso das calcinhas, aquele mini curso de R$10 que você recebe várias modelagens, inclusive eu vou deixar elas aqui pra vocês, as fotos. Todas essas modelagens você vai ter a aula, né, o passo a passo por apenas R$10. E quando a gente fez lá, eu não sei se vocês lembram, mas eu prometi que eu ia fazer um sutiã que combinasse com aquelas peças. E daí eu resolvi fazer esse sutiã, que vai fazer essa combinação aqui que eu vou deixar pra vocês. Então combina tanto com essa calcinha, que no caso é essa daqui, ó, que vocês vão aprender lá, tanto na máquina doméstica quanto na industrial, tem aula para as duas máquinas. Então ela vai servir tanto para essa calcinha quanto para o fio dental que tá lá no mini curso. Vai fazer uma combinação bem bonita. Pode fazer assim estampado, liso, da maneira que você quiser. Nessa aula aqui, a gente fez ele na máquina industrial, mas você também pode fazer ele na máquina doméstica sem problema nenhum. Tá? É só assistir as nossas outras aulas bem direitinho, onde a gente substitui os pontos, como que a gente faz, que você vai conseguir fazer ele com uma máquina só, sem problema nenhum. E quem tiver dificuldade de visualizar os acabamentos porque a cor é escura, eu vou deixar aqui também um outro vídeo de um outro sutiã gratuito nosso, que tem o passo a passo, e aquela eu fiz uma super aula, bem detalhada para você não errar em parte nenhuma, tá bom? Assim você vai seguindo lá, vai assistindo essa aula aqui, e eu tenho certeza que você vai conseguir montar esse sutiã aqui e já começar a vender conjuntos dessa opção aqui também. Antes da gente ir lá pro passo a passo, como sempre, eu vou pedir para vocês curtirem o nosso vídeo. Quem gosta aqui do canal, né, curte esse vídeo. Quem tá chegando agora, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado de tudo que a gente colocar aqui no canal. E quem ainda não adquiriu o mini curso de R$10 com todas essas modelagens aqui, pode sim, aqui na descrição do vídeo que tem o link para você comprar ele. Lá vai ter ele por R$10, vai ter uma outra super oferta também, mas você escolhe lá qual é da sua preferência e assim você já vai ter mais modelos para montar com esse sutiã aqui. Ah, e essa modelagem aqui, pessoal, que é a gratuita, ela tá nos nossos grupos do WhatsApp. Para entrar no grupo, tá aqui na descrição do vídeo o link, é só clicar lá, acessar o grupo. Lá dentro tem todos os moldes gratuitos aqui do canal. Se você tiver qualquer dificuldade para achar a modelagem, você pode chamar um dos administradores ali para pedir. Mas de vez em quando a gente coloca lá no grupo também um vídeo ensinando onde estão os moldes gratuitos para você aproveitar todos eles, todos os nossos moldes gratuitos, certo? E se o grupo lotar, é só aguardar que no outro dia o pessoal do suporte coloca grupo novo e você pode acessar. E agora sim, pessoal, a gente vai pro passo a passo de como fazer esse lindo sutiã aqui aí na sua casa. Chegamos então na parte prática e a primeira coisa é a modelagem. Vocês vão ver como é fácil. Primeiro tem que olhar esses 10 centímetros aqui, pessoal, se tá nesse quadrado. 10 centímetros aqui na horizontal e na vertical também. Tá? Então você vai pegar, vai medir. Se der os 10 centímetros, daí você vai imprimir o resto dos moldes. No caso, como eu vou fazer um sutiã M, são essas 3 peças aqui. Ela não vai ter que colar nenhuma peça com a outra, é um molde bem simples, tá? Quem tá acostumado àqueles moldes grandes nossos aqui, esse, como é a grade do POGG, não vai ter que colar. Então é só ir recortando tudo, eu vou deixar vocês só assistindo aí. Quando tiver tudo cortadinho, a gente já vai para os tecidos. Já estamos terminando aqui de cortar. Então só aqui falta um pedacinho do bojo, aí eu já vou estar com os 3 moldes. Com eles prontos, eu vou cortar o tecido. Esse aqui eu vou cortar de renda e esses 2 aqui eu vou cortar de microfibra, tá? Essas 2 vai ser estampada. Então aqui, pego a renda, o meu molde tem o dobre e então eu tenho que dobrar a renda também.
Os bicos eu deixo passando para baixo do molde, tá? Vocês podem perceber que todos os nossos moldes que tem bico eu faço a mesma coisa. Eu tenho um padrão de deixar o bico da renda passando. E agora é só cortar. Aqui a gente fez uma renda preta com tigrado, mas pode ser o tecido liso também, tá? Ou uma renda diferente, bicolor, sublimada, digital. Você pode aqui fazer várias opções diferentes utilizando o mesmo molde. Aí, então de renda é só essa daqui. Tirar aqui e vamos cortar a microfibra. Sempre, né, eu tenho que olhar na microfibra. Vou procurar aqui um lugar que eu já utilizei um pedacinho dela e eu tenho que ver os riscos dela. Tá? Então, virei o tecido, achei que aqui é um bom lugar. Agora eu tô olhando os risquinhos dela. Porque essa minha microfibra, ela estica para os dois lados. Então, o meu padrão vai ser os riscos mesmo, tá? O fio do tecido. E eu vi aqui que seria um bom lugar. Se você tá começando agora e acha difícil ainda essas partes aqui, vai naquele outro sutiã que eu deixei aqui no canal. Deixei lá no começo o link para vocês. Lá de um passo a passo bem mais tranquilo, bem devagar mesmo, para você não ter nenhuma dúvida. Aí, terminado aqui a parte que vai ser a lateral do sutiã, agora é só o bojo. Eu olho primeiro o fio do tecido para confirmar, ele tá assim. Como o bojo, né, eu preciso dois, então eu já deixo o tecido dobrado, mas eu tenho que abrir tudo em volta dele. Aí, ajustei no lugar. Agora é só cortar. Acredito eu que vocês não vão ter muita dificuldade, porque são poucas peças. Aqui, então, a gente já tá terminando, olha só, é só cortar aqui, abrir a parte de baixo. Assim, eu já vou ter todas as peças e agora eu posso ir para a costura. Tá aqui, então, vamos começar aqui pelo bojo. Nessa modelagem aqui, a gente tira essa curvinha que tem aqui, né, como se fosse uma voltinha ali. A gente tira ela, certo? Para fazer as duas iguais, olha só, minha mãe cortou uma. Agora ela colocou em cima do outro bojo e tá cortando a outra igual. Como eu falei, vocês vão ter um pouco de dificuldade porque eu escolhi uma cor escura. Mas vamos lá. A partir daqui, ó, tá, a gente vai começar a montar os bojos. E vai ser sempre assim. Eu vou mostrar a montagem de um bojo e o outro vai estar pronto. Na alça, a mesma coisa. Então, aqui, pode ir prestando atenção. Eu coloquei ali o lado estampado pra cima, né? Na verdade, eu não, né? Quem tá costurando nessa parte aqui é minha mãe. Depois eu vou costurar uma outra parte. Isso aqui a gente revezou um pouco. Aqui é só uma costura reta, tá? Só uma costurinha reta. Vocês já vão entender como que vai ficar. Tá vendo aqui, olha, ela coloca pro lado de dentro, né, do bojo, passa a costura reta e corta a parte de cima. A gente tira esse excesso de tecido, que é para não marcar o bojo, tá? E vocês vão perceber que os nossos moldes sempre tem uma sobra, tanto pro lado como para baixo, você vai perceber que tem, porque é para que não estique muito o tecido e não aconteça de virar o seu bojo depois de um tempo que a pessoa tá usando. Então, aqui agora já vai fazer a prega, olha, ela puxou, pode prestar atenção. Ela pega um lado e puxa pra cá, agora ela pega o outro e puxa junto. Ficou bem fora da câmera agora que ela voltou, mas vocês viram ali como ela fez? Ela puxou um lado e o outro e acabou fazendo ali como se fosse uma prega, né, juntou as duas partes, tá? Ela não fez franzido como a gente faz normalmente nos nossos outros modelos. Agora, feito isso daqui, ela vai passar uma costura para firmar ele. Para firmar a parte estampada, né, a microfibra no bojo. É uma costura reta também, pode fazer em ponto grande, tá? Porque não é uma parte que você vai precisar segurança e tal, então pode ser um ponto bem grande.
ela passa só a reta na parte de baixo. Pode ver que tá sobrando tecido lá. Esse tecido nosso, ele estica bastante, então por isso que acabou sobrando mais tecido. Se o tecido estica menos, ele vai sobrar menos tecido. Tá? Por isso que acaba que a grande maioria dos nossos moldes sobra uma boa quantidade de tecido, porque a gente tem medo que você puxe demais. E não sei se você já aconteceu com você, mas a cliente usa 2, 3 vezes, lava o sutiã e o bojo do sutiã vai virando para fora, porque o tecido fica puxando ele para fora. Aí, agora olha só, ela vai recortar tudo em volta, tudo que sobrou de tecido, todo o excesso. Aí, aqui na lateral também. Aqui tá um bojo e o outro já tá pronto. Vou mostrar aqui, ó, os dois juntos para vocês. Agora, para montar a frente dele, eu vou pegar, como foi feito aqui, ó. Minha mãe pegou um pedacinho de tule, mas pode ser um pedacinho de malha também, tá? E você pode cortar direto lá no molde ou como ela tá fazendo aqui. Vocês vão ver já já o que ela vai fazer com ele. Ela vai costurar os dois junto pro lado direito do tecido, para quando ela virar pro avesso, ela formar o acabamento do sutiã. É mais uma peça que acho que vocês não vão conseguir ver direito, porque eu escolhi uma cor escura, mas não tem jeito. Eu queria o tigrado, então não teve muita opção. Olha, ela virou agora pro lado de dentro, o tule, vai cortar aqui, vocês vão conseguir ver melhor. Porque ela coloca na mesa, ele vai ficar mais fácil. Então, ela costurou pro lado da renda, pro lado direito, virou pro avesso, e assim ela tá fazendo a ponta de cima ali da onde vai ser pregado o bojo. Quando tiver na mesa ali mais perto, né? Que no tecido branco vai ficar mais fácil para vocês verem. E quem já fabrica já vai saber também como fazer isso aqui. A gente fez dessa forma para você ver que qualquer retalhinho de tecido, de malha, de renda, você pode usar nessa parte. Olha ali como que ficou. Ela vai recortar. Isso aqui, gente, tá formando o acabamento ali do meio. Aí, certinho aqui. Ela vai passar mais uma costura reta na parte de cima ali, porque agora só tá com a costura interna, né? Então, ela vai passar mais uma para poder fixar. Se às vezes você já faz de outra forma, também não tem problema nenhum, tá? Aqui a gente tá mostrando pra vocês uma das formas de fazer. Se eu quisesse, eu poderia ter cortado já esse pedacinho lá na hora que eu cortei o tecido. Aí, ela tira todos os excessos. E tá montado a partezinha do acabamento da frente do sutiã. Aí. Chegamos aqui na máquina overlock, onde ela vai pegar, overlocar as laterais ali do bojo, a parte de baixo também, para dar um acabamento, para ficar mais fácil depois na parte do elástico. Mas se aí na hora que você costurar bem na beiradinha e não quiser passar overlock, daí não precisa, mas é bom, tá? Para evitar que fique um pouquinho ali aparecendo os tecidos, a beiradinha do tecido, então assim a gente faz um acabamento melhor. Tá, então overloca um lado, o outro também. Como eu falei, se você quiser fazer, você pode fazer, mas se você for fazer, por exemplo, na máquina doméstica, aí você não faz. O importante é que você tenha feito a costura na hora ali de pregar o tecido no bojo, bem na beiradinha, tá? Daí é tranquilo, você não precisa passar essa costura aqui, nem a lateral. E na lateral, na hora de pôr o elástico, você vai ter que cuidar também para pôr o bojo bem dentro do elástico, tá? Então daí você consegue fazer sem problema nenhum. Então, feito aqui, né, overlocado, agora a gente vai fixar o bojo na base do sutiã.
Ali é o meio. Ela une os dois, né? Coloca bem juntinho. E overlock. Tem que ter o cuidado aqui do seguinte, ó. Tá vendo que ela tá colocando o bojo pra cima? É melhor colocar o bojo em vez da renda, porque a parte de cima sempre tende a esticar. Então, se você usar a renda ali por cima, ela vai começar a esticar e vai chegar no final sobrando muita renda, tá? Esse é um cuidado que tem que ter, senão os moldes não batem. Se você for fazer na máquina doméstica, aqui você vai passar só uma costura reta. Ela vai tendo todo o cuidado, chegando ali no final para ficar juntinho. No começo você vai fazendo com paciência, tá? Bem tranquilo, depois com o tempo você vai ver. Passa nisso aqui num instante. Olha ali, ela vai cuidando para até no final bater certo o bojo com a renda. Então, feito um lado, agora ela vai unir o outro também. Da mesma forma, tá? Colocou lá no meio. Vocês vão perceber que agora ela tá fazendo com a renda por cima. Tá? Então aqui a gente resolveu gravar dessa forma também para você ver que dá, mas o cuidado tem que ser bem maior. Então o que é que eu aconselho vocês? Sempre costurar com o bojo para cima. Daí, então, primeiro bojo vai costurar, por exemplo, ali do meio, igual ela fez para fora. O segundo bojo, você começa por fora, né? Começa pela lateral do sutiã e daí vai pro meio. Mas olha só, ela tá mostrando que dá, só que tem que cuidar, ficar empurrando a renda ali para baixo. É bem mais complicadinho. E arruma, empurra para poder dar certinho no final. Aí chegou no final. Então aqui a parte da base com o bojo foi feita. Na sequência, então ela vai colocar as laterais do sutiã. Olha ali, a gente já colocou junta os dois. A gente gravou assim para ficar fácil de você entender, né? Você coloca um do lado do outro e depois joga a lateral para cima. Tá vendo ali, ó? Aqui tem uma parte muito importante que vai fazer diferença depois para você na montagem do sutiã. Você vai ver que a lateral dele, essa parte do tecido, é maior que a parte da renda. Então ali, ó, ela tá cuidando para no começo ficar tudo juntinho. E no final, a parte estampada vai ter que ficar maior que a renda, certo? Isso por causa da hora que você vai colocar o elástico. A gente vai colocar o elástico primavera na base e a forma de colocar tem que ser assim. Olha ali, vocês perceberam que a parte da estampa, olha só, ficou maior, dá pra ver bem claramente, né? Do que a renda. Então, ela vai fazer a mesma coisa do outro lado. Cuidar para que o início ali, ó, a parte de cima, seja juntinho, igual. Então, colocou ali, vai colocar outra parte. E aqui sim, tem que ser bem juntinho. Todo cuidado ali. Já a parte de baixo vai passar de novo. Ali, vai costurando e passa. Se você vai fazer na máquina doméstica, aqui você vai fazer uma costura reta e depois um zigue-zague simples. E tá feito então essa etapa aqui. Ela já montou, né, a base do sutiã. Agora a gente vai para outra máquina. Na outra máquina, ela vai colocar o elástico, tá? O elástico primavera. Na descrição do vídeo vai ter os tamanhos dos elásticos de acordo com os tamanhos dos sutiãs. Tá, o elástico primavera é colocado com a costura
reta. Se você tiver qualquer dúvida aqui, você assiste aquele vídeo que eu deixei o link lá no início, quando eu estava falando ainda para vocês no início do vídeo, eu deixei um link lá para você acessar a aula de um outro sutiã. Então, olha aqui o que ela fez. Ela deu início na costura, agora ela tá indo lá no final para colocar os dois juntos. Olha ali. Sempre o elástico passa um pouco, tá? Sempre o elástico acaba indo para fora, porque você tem que segurar ele no final. Aqui você pode fazer como ela, alfinetar. Agora ela segurou na parte do meio, tá? Para poder ficar mais fácil a marcação e vai puxando o elástico e costurando. Daqui um pouquinho eu vou colocar a imagem mais perto para vocês verem bem certinho como que é. E o segredo está nessa parte aqui, ó. Ela tá pondo o elástico, né, na parte da microfibra. Olha ali, tá vendo aquela parte que sobra de microfibra que eu falei que tinha que ser maior? Então ali ela colocou ali. Agora ela tem que passar esse elástico para baixo na sequência. Então ela tira um pouquinho. Prestem bastante atenção. Passa o elástico para baixo, já da forma que ele vai ter que estar rebatido. O primeiro ali você colocou e depois rebate, né? Aqui ele já vai virado. Tá? E a gente vai pôr o elástico por baixo da renda. É só ir puxando, que ela já fez as marcações, né? Já tinha visto quanto ela tem puxado o tecido. Vou arrumar aqui bem perto para vocês. Acho que dei um close ali desde o início. E assim vai, olha, só ir costurando na costura reta. Puxa o elástico e costura. Aqui bem de perto, embora seja preto, como eu falei, né? Um pouquinho mais difícil de ver, mas você tem uma noção por onde ela tá passando e como ela tá fazendo. Daqui um pouco ela vai inverter aquela parte, olha só. Lembrou ali da mudança da renda para a parte de microfibra. Então agora vocês vão prestar bastante atenção como é feito. Ali. Ela chegou até ali. Ergue o pezinho. Agora o elástico muda de jeito. Agora ela já passou o elástico para aquela forma que tem que rebater. Né? Põe de um lado e depois vira. Aí já tá chegando no final. E vocês vão ver que no final sobra um pouquinho do elástico. Acho que com essa imagem de perto vai facilitar para vocês. E tem que cuidar para não ficar o elástico nem muito para dentro, nem muito para fora, tá? E pronto, ela terminou de pôr o elástico na base. Vou mostrar para vocês, olha só então como ficou. Aqui na continuação, né, na máquina doméstica, eu vou continuar mostrando para vocês e eu vou colocar aqui o viés. Se você também não conseguir enxergar direito onde eu tô passando a costura, como eu falei naquela outra gravação, ela tá bem detalhada, então vai facilitar para vocês. Mas aqui, então, com a costura reta, eu vou passar primeiro o viés aqui. Eu tenho que conseguir tampar toda a costura da overlock que ela fez, tá? Ou se você fez na máquina doméstica, a parte de baixo do bojo da costura reta que você fez. Aí, ficou assim. Fazer a mesma coisa do outro lado.
faz aqui, olha, se eu termino aquele lado de lá, depois venho e faço de cá, tá bom? São detalhes que você vai vendo aí com o tempo que fica melhor para você. Eu gosto de já colocar os dois viés de uma vez só. Daí depois eu só faço a costura de baixo dos dois também. Já tô chegando no final. Vou cortar aqui. E agora eu vou passar a segunda costura do viés, que é a costura de baixo. Esse eu passo aqui pela parte de cima mesmo, porque daí eu vou deixando como margem, né, como distância ali o pezinho da máquina. Eu vejo onde ela tá passando, né, ou sapatilha, não sei como que você chama. Aí eu consigo costurar bem mais fácil. Olha aí, já fiz um lado. Vou fazer o outro também. Que a imagem às vezes dá uma escurecida, mas vai dar para vocês enxergar certinho. Feito o viés, tá? Já passei ali por dentro, por fora. Na sequência, eu vou passar uma costura reta no final desse viés, tá? No final, mas essa parte não vai poder ser cortada, porque isso daqui é para não deixar aquele aro, ou ferrinho, não sei como que você chama aí, ou suporte, né? Que é o que fica ali dentro do viés sair. Porque senão, com o tempo que a pessoa usa, vocês já viram que às vezes o viés sai pela lateral. Então, dessa forma aqui, pelo menos você vai amenizar isso daí, porque às vezes a pessoa bate na máquina de lavar, então é complicado. Feito isso, feita a costura, eu faço um corte aqui, mas eu não corto a costura que eu fiz. E corto de um lado, deixo bem rente e faço a mesma coisa do outro lado. Pra ir bem certinho com o bojo. Aí, então tá montada essa parte também. Aqui então, pessoal, eu já tô na máquina galoneira e eu vou pôr o elástico desse lado, igual eu pus desse lado aqui, ó. Da mesma forma, eu tenho que pôr e também rebater o elástico aqui da base, tá? Tudo aqui. Então, vamos lá. O excesso de tecido que tinha ali na hora que eu pus o elástico, a gente retira, tá? A gente corta. Acabou não ficando gravado, mas aqui onde eu tô rebatendo pra vocês agora, quando a gente coloca o elástico, sobra tecido lá por dentro. Daí eu tirei um pouco, porque senão quando a gente rebate, acaba aparecendo esse tecido. Isso do lado avesso do sutiã, tá bom? Não na parte de fora, igual vocês estão vendo aqui. Então aqui até o vídeo tá um pouquinho mais acelerado, porque é só a parte de rebater, né? Não tem muito o que ensinar pra vocês. Então aqui já tá terminando de rebater toda a base dele. Chegou no final. Cortar aqui. Olha só como fica. Se você não tem a galoneira, você vai rebater na máquina com o zigue-zague 3 pontinhos, certo? Feito isso, olha por dentro como ficou, tá? Vamos agora pôr o elástico do outro lado. O elástico que eu vou colocar aqui, olha, é o elástico tipo viés. Esse meu tem 17 milímetros, mas você pode usar o 16 também. Eu prefiro sempre o 17, pode parecer pouco esse 1 milímetro, mas faz diferença. Aqui, por exemplo, olha, colocar o bojo dentro do elástico. Então, eu vou ter um pouquinho mais de espaço, vai ficar um pouco mais fácil para mim, certo? Aqui nessa parte do bojo, a gente praticamente só coloca o elástico. A gente puxa bem pouquinho, vocês viram ali? Eu dou uma leve puxadinha, mas não é muito. Agora chegou aqui, olha ali, o viés tem que estar bem dentro do elástico, tá? Tenham cuidado nessa parte aqui.
para que fique o viés bem certinho lá dentro. E aqui na continuação eu vou puxando o elástico como a gente puxa na calcinha, para talvez um pouquinho mais, tá? Depende muito do tecido que você usa. Tem uns que você puxa um pouquinho o elástico e ele franze bastante. Tem outros que não. Então você vai ver aí, vai puxando um pouquinho, né? Mas não precisa ser muito não. Feito então. Como vocês viram, o outro lado já tá posto o elástico. E aqui eu vou mostrar para vocês como ficou a peça. Dessa forma, por fora, por dentro. Essa imagem aqui ficou bem clara, ficou bem bom para vocês verem. Feito essa parte aqui, eu vou ir agora para o acabamento. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o suporte. Não precisa ser exatamente na ordem em que eu vou fazer, tá bom? Se você quer fazer uma outra parte primeiro, pode fazer. Então, coloco o suporte de um lado, do outro, você pode ver que eles têm diferença. Quando você pegar eles na mão, não sei se você chama de suporte, de aro, de ferrinho, mas enfim, sempre tem o lado de fora e o lado de dentro, tá? Então aqui tá colocado. Dessa vez eu deixei pouco viés de sobra, porque eu vou fazer um outro tipo de acabamento, um acabamento só com zigue-zague. Agora, se você quiser, tem aquele outro acabamento também que a gente dobra o viés para fora, tá? Então você vai escolher aí qual que você prefere fazer. Aqui para acabamento eu fiz o zigue-zague, bem pequeno, zigue-zague de acabamento mesmo, para o suporte não sair. Pode passar uma reta também, se você quiser. Eu prefiro o zigue-zague porque eu dou acabamento no viés, tá? Se eu tô fazendo aquele outro tipo de acabamento de viés, aí pode ser só uma reta. Já vou colocar o laço também. Como eu falei, não precisa ser a ordem em que eu estou fazendo, tá? Esse laço você vai fazer ou um zigue-zague ou uma reta. E depois eu vou reforçar. Olha ali, eu coloquei uma pérola nele. Então essa pérola foi colocada à mão. E acabou que o lacinho ficou mais reforçado ainda, tá? Então por isso aqui eu fiz uma costurinha bem simples. Na sequência eu vou colocar o fecho. Primeiro eu corto aqui o que sobrou de elástico. Daí fica certinho, bem retinho para mim colocar o fecho, certo? O fecho é outro que a gente pode colocar tanto no zigue-zague quanto na costura reta. Quando a gente trabalha com a máquina travete, ela bate zigue-zague bem pequenininho, tá? Esse é o acabamento dela. Quando é aqui nessa máquina, pode ser que você use o zigue-zague bem pequenininho ou, como eu tô usando aqui, ó, uma costura reta com retrocesso, tá? Já é garantido, ele fica assim discreto, não fica aquele acabamento grosseiro, grande, tá? Então, olha só, ficou bem perfeitinho. Vamos pôr aqui do outro lado também. Só encaixar. Cuida para não empurrar muito, né? Esse outro lado aqui, como ele é bem aberto, o fecho por dentro, às vezes a pessoa empurra lá no fundo. Aqui eu faço o acabamento da mesma forma, tá? Com costura reta com retrocesso. Retrocesso é aquela costura que a gente volta fazendo ela para não desmanchar. Vamos ali então. Olha ali, ó, voltei. Aquilo é retrocesso. Cheguei no final, voltei, como se voltasse costurando de ré. Aí não vai abrir a peça. A gente tem outras formas de acabamento, até para a parte da alça, tem bastante coisa, gente. Hoje a gente vai fazer de uma das formas aqui, mas é legal que tem várias. Nesse sutiã aqui eu tô usando a alça 10, porque ele é um sutiã tamanho M, e eu cortei 90 centímetros. Tem alguns sutiãs que eu uso 85 centímetros. Vamos passar então aqui a alça pelo regulador. Esse foi 90 centímetros porque o regulador é na frente, tá? Quando eu uso o regulador na parte de trás é diferente. Eu vou fazer acabamento aqui, ó. Vocês conseguem ver? E aqui. Como é preto, acho que não dá pra enxergar bem direito. Mas eu vou fazer o acabamento aqui em 2 lugares, tá? E o meu acabamento vai ser o zigue-zague pequenininho. Naqueles 2 lugares. Um mais pra dentro da alça e outro na beiradinha. Pra poder fazer o acabamento da alça ali e ela não desfiar, por exemplo. Fiz retrocesso também. Você tem que cuidar muito da sua máquina. Se ela desmancha fácil a costura, é bom sempre fazer retrocesso em tudo. Então, tá aqui feito já.
fiz as 2 costuras, como eu falei pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas tem. Agora eu já vou passar a argola. Eu vou preparar só essa alça, outra vocês já estão vendo ali no fundo, né, que ela já tá feita. E se você sentir dificuldade nessa parte aqui, pessoal, assiste outras aulas que a gente faz quando ela é claro, tá? Vai ficar mais fácil para você. Então, já tô aqui com as 2 alças prontas. Agora eu vou fixar. Vou encaixar aqui no elástico que sobrou. Aí. Olha, eu sugiro que faça dessa forma só quando o sutiã é pequeno, tá? Porque daí esse elástico que fica ali, que a gente tá fixando, ele não é tão forte, né? Então, para sutiã P, M, talvez G, ele até aguente, assim, mas para sutiã plus size, daí é melhor não fixar nesse elastiquinho só. Você tem que cuidar muito o tamanho que você vai fazer. Ali, olha, eu fiz 2 costuras também, depois vou mostrar para vocês, se não desse lado, do outro lado, eu sempre mostro um deles, para poder garantir, tá? E eu tiro o excesso do elástico. Vamos ver aqui. Agora eu vou fixar aqui atrás. Daí no outro eu mostro melhor para vocês, tá? Aqui, olha só, eu faço uma costurinha de zigue-zague também na parte de baixo e na de cima. Eu não fixo a alça só na parte de cima. Ali, ó, no elástico primavera, eu fiz uma costura. Aí, e vou fazer ali no elástico de cima também. É tudo para ficar bem resistente e a peça não estragar por causa de uma costurinha que você não fez. Isso, zigue-zague com retrocesso. Aí tá garantido. Vou fazer agora do outro lado. Aqui vou passar, pegar o regulador. Aqui. Passar aqui. Aí, certinho, estão vendo como ficou? Esse lado aqui eu vou fazer um pouquinho mais devagar. Agora eu vou ali e faço as 2 costuras que eu falei. Uma bem na parte de cima, perto do regulador, da argolinha. Zigue-zague com retrocesso. E olha só, fiz uma aqui. Agora eu vou fazer uma outra mais na beiradinha ali de baixo. Porque, imagina se esse elástico ali desmancha, assim, a costura, alguma coisa ali, e todo o seu serviço, né, estraga por causa desse detalhe. Então, a gente faz 2 costurinhas. Mesmo quando a gente faz acabamento em travete, a gente sempre procura fazer 2. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá ali, olha aqui por dentro. E para encerrar, né, chegando no final, eu faço aqui do outro lado também. A gente vê, eu deixo a mesma distância que eu deixei do outro lado. Qualquer coisa você pode medir, tá? A gente já tem prática aqui, já coloca mais ou menos a uma distância ali do fecho. Mas se você não tem muita prática, você pode tirar uma medida para deixar assim todos os seus sutiãs padrão, né? Todos iguaizinhos. Então, a costurinha na parte de baixo. Agora, a costurinha ali na parte de cima também. Aí, estamos quase terminando. Aí, também faço retrocesso. E aí, então, pessoal, a gente tá com esse sutiã aqui pronto. Tá, olha aqui, acabamento. Cheio de linha, né? Cheio de fio, mas depois a gente tira tudo. Aí, como que ficou. Depois eu só reforço o laço ali com a pérola, que eu costuro tudo à mão e fica perfeito.